Existe um conceito no Japão antigo chamado Fudoshin, o espírito inabalável. É a capacidade de permanecer completamente imóvel diante do caos, da dor, da tentação, do medo. Os samurais diziam que um homem sem Fudoshin não é um guerreiro, é apenas alguém vestindo armadura. E talvez essa seja a distinção mais brutal entre o mundo deles e o nosso. Eles treinavam para não reagir. Nós treinamos para reagir mais rápido. Eles cultivavam silêncio interno. Nós cultivamos notificações. Eles acreditavam que a disciplina era o único caminho para a liberdade verdadeira. Nós acreditamos que liberdade é fazer o que queremos, quando queremos, sem consequências. E então nos perguntamos por que vivemos em jaulas invisíveis, presos em vícios digitais, rotinas que odiamos, carreiras que esgotam, relacionamentos que drenam, e uma ansiedade constante que não conseguimos nomear. A resposta não é mais informação, é ação sustentada. Não é outro curso, é compromisso inabalável. Não é motivação, é disciplina no nível que os samurais entendiam, aquela que não negocia, que não falha quando as emoções mudam, que não desaparece quando ninguém está olhando. No século XVII, no Japão feudal, havia um jovem chamado Takeshi. Ele trabalhava nos campos de arroz desde os 5 anos de idade, seguindo seu pai em longas jornadas sob o sol escaldante. As mãos de Takeshi sangravam no início de cada estação. Seus pés afundavam na lama gelada. Suas costas doíam todas as noites. Mas ele nunca reclamava. Não porque fosse extraordinário, porque ninguém perguntava como ele se sentia. O trabalho precisava ser feito. A colheita não esperava. A família não comia sem esforço. Aos 17 anos, Takeshi foi convocado para servir como ashigaru, soldado de infantaria, no exército de um senhor feudal. Ele não tinha escolha. Não havia discussão sobre propósito ou paixão. Havia apenas um comando e a expectativa de obediência absoluta. No campo de treinamento, Takeshi foi colocado em formação com outros 50 jovens. O instrutor, um samurai chamado Hiroshi, caminhou lentamente diante deles. Usava uma katana na cintura, mas nunca a tocava. Seu rosto era uma máscara de pedra. Seus olhos não piscavam. Quando falou, sua voz era baixa, mas cada palavra cortava o ar como lâmina. Vocês acham que estão aqui para aprender a lutar? Estão errados. Estão aqui para aprender a obedecer sem pensar, suportar sem reclamar e morrer sem hesitar. Se conseguirem isso, talvez sobrevivam. Se não conseguirem, serão enterrados em valas sem nome. Nos 3 meses seguintes, Takeshi acordava antes do amanhecer. Marchava 10 quilômetros com armadura completa. Praticava golpes de lança até suas mãos sangrarem. Ficava imóvel em posição de guarda por horas, sob chuva, vento, sol. Não havia pausas para a água. Não havia descanso para a dor. Não havia terapia para trauma. Havia apenas a próxima ordem e a próxima repetição. Um dia, durante um exercício de resistência, Takeshi desmaiou. Quando acordou, estava sozinho no chão de terra. Os outros soldados continuavam treinando. Hiroshi estava parado ao lado dele, em silêncio. Takeshi tentou se levantar, mas suas pernas não responderam. Sinto muito, mestre. Eu falhei. Hiroshi não respondeu imediatamente. Ele se ajoelhou ao lado de Takeshi, pegou um punhado de terra e deixou escorrer entre os dedos. Você não falhou porque desmaiou. Você falhou porque ainda acha que seu corpo deveria obedecer seus sentimentos. Takeshi não entendeu. Hiroshi continuou. Quando você sente cansaço, para. Quando sente dor, recua. Quando sente medo, hesita. Você vive escravizado por sensações temporárias. Um samurai verdadeiro não nega o cansaço, a dor, o medo. Ele simplesmente não permite que controlem suas ações. Isso é Fudoshin, o espírito inabalável. Takeshi levantou a cabeça. Como alguém aprende isso? Hiroshi ficou em pé, olhou para o horizonte. Você não aprende, você forja. Repetindo o impossível até que se torne trivial. Suportando o insuportável até que se torne irrelevante. Você mata a parte de você que negocia, que barganha, que implora por exceções. E o que sobra é aço puro. Nos meses seguintes,
Hiroshi começou a ensinar algo diferente. Não mais formações militares ou técnicas de lança. Ele ensinou presença. Takeshi era ordenado a sentar em posição seiza, joelhos dobrados, costas retas, mãos sobre as coxas, por horas. No início, a dor era insuportável. Após 20 minutos, suas pernas formigavam. Após 40, queimavam. Após 1 hora, Takeshi implorava internamente para se mover. Mas Hiroshi estava sempre observando. Seu corpo está gritando. Você acha que precisa obedecer, mas não precisa. A dor é apenas informação, você decide o que fazer com ela. Takeshi tentou negociar. Mestre, isso realmente ajuda no combate? Hiroshi caminhou até ele, parou a centímetros de seu rosto. No campo de batalha, você será ferido. Uma flecha atravessará seu ombro. Uma lâmina cortará sua coxa. E você terá 2 segundos para decidir se a dor vai controlar você ou se você vai controlar a dor. Se hesitar, morrerá. Se entrar em pânico, morrerá. Se ceder, morrerá. Fudoshin não é sobre nunca sentir. É sobre nunca ser movido pelo que sente. A partir daquele dia, Takeshi entendeu. Não era tortura. Era treinamento para enfrentar a única batalha que importa, aquela dentro da própria mente. Estudos modernos em neurociência confirmam o que os samurais sabiam intuitivamente. Pesquisadores da Universidade de Kyoto descobriram que praticantes experientes de zazen, meditação sentada, apresentam atividade reduzida na amígdala, região cerebral responsável por respostas de medo e pânico. Simultaneamente, exibem aumento de densidade de massa cinzenta no córtex pré-frontal, área associada ao autocontrole e tomada de decisão. Em outras palavras, disciplina sustentada reestrutura fisicamente o cérebro. Não é força de vontade, é arquitetura neural. O cérebro humano é projetado para evitar desconforto. Sistemas límbicos antigos gritam "pare" quando detectam dor, fome, cansaço, tédio. Mas o córtex pré-frontal, a parte evolutivamente mais recente, pode sobrescrever esses comandos. O problema é que essa capacidade precisa ser fortalecida, como um músculo, que a sociedade moderna não apenas falha em fortalecê-la, ativamente a enfraquece. Cada vez que você pega o celular porque está entediado, está treinando seu cérebro a ceder a impulsos. Cada vez que pula uma refeição planejada porque viu algo mais apetitoso, está treinando capitulação. Cada vez que adia um compromisso porque não está sentindo vontade, está reforçando que emoções comandam ações. Os samurais faziam o oposto. Repetiam desconforto intencional, até que a resistência a impulsos se tornasse automática. Isso não é repressão, é soberania. Takeshi foi enviado para sua primeira batalha aos 19 anos. Era uma escaramuça territorial, sem grande importância histórica, mas para ele era apocalipse pessoal. O som de flechas cortando o ar, o cheiro de sangue misturado com terra, o grito de homens sendo perfurados por lanças. Takeshi viu o soldado ao seu lado cair, uma flecha atravessando sua garganta. Sangue jorrou. Os olhos do homem se arregalaram, depois ficaram vazios. Takeshi sentiu pânico subindo, pulmões contraindo, mãos tremendo. Toda a célula de seu corpo gritava para correr. Mas então, ele ouviu a voz de Hiroshi em sua mente. Fudoshin, espírito inabalável. Takeshi respirou fundo. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. O pânico ainda estava lá, mas não o movia. Ele avançou com sua unidade, manteve formação, executou cada movimento treinado, não como herói, como mecanismo preciso. Horas depois, quando a batalha terminou, Takeshi estava coberto de sangue. A maior parte não era dele. Hiroshi encontrou-o sentado sozinho, limpando sua lança. O mestre não disse nada. Apenas colocou a mão no ombro de Takeshi e permaneceu ali, em silêncio, por longos minutos. Naquela noite, ao redor da fogueira, outros soldados conversavam, riam nervosamente, tentavam processar o horror. Takeshi não falou. Não porque estivesse traumatizado, porque não havia nada a dizer. Ele fez o que precisava ser feito.
Isso era suficiente. Anos se passaram. Takeshi sobreviveu a 17 batalhas. Nunca foi promovido a samurai de verdade. Nunca recebeu terras ou título. Permaneceu a Ashigaru até os 35 anos, quando uma ferida grave no quadril encerrou seu serviço militar. Ele retornou à vila natal mancando, sem glória, sem riqueza. Mas algo nele era diferente. As pessoas percebiam. Quando Takeshi falava, havia peso em suas palavras. Quando ficava em silêncio, havia presença em seu silêncio. Ele não se exibia, não contava histórias de guerra, não buscava reconhecimento. Simplesmente vivia com uma qualidade que poucos conseguiam nomear: Fudoshin. Um jovem da vila, inquieto e insatisfeito, procurou Takeshi certa tarde. Meu pai quer que eu assuma a fazenda, mas eu odeio esse trabalho. Quero ser comerciante, viajar, ver o mundo, mas não tenho coragem de decepcionar minha família. O que devo fazer? Takeshi não respondeu imediatamente. Ele estava reparando a cerca de sua pequena casa, martelando uma tábua no lugar. Finalmente, sem parar de trabalhar, disse: "Você está fazendo a pergunta errada. Não é sobre escolher entre fazenda ou comércio. É sobre escolher entre ser alguém que age baseado no que sente ou alguém que age baseado no que decidiu." O jovem franziu a testa. "Não entendo." Takeshi parou de martelar, olhou diretamente para ele. "Hoje você quer ser comerciante. Amanhã, quando estiver na estrada, frio, faminto, sozinho, vai querer voltar para a fazenda. Se agir pelo que sente, será arrastado por cada emoção temporária. Nunca será livre. Nunca será forte." O jovem pareceu ofendido. "Então você está dizendo para ignorar meus sentimentos?" Takeshi voltou a martelar. "Estou dizendo que sentimentos são visitantes, não mestres. Você pode escutar, mas não precisa obedecer. Eu passei anos em campos de batalha. Senti medo em todos eles. Nunca deixei de sentir. Apenas deixei de ser controlado. Isso é Fudoshin. A sociedade moderna tem uma relação doentia com emoções. Por um lado, celebra a autoexpressão emocional como virtude suprema. Seja autêntico. Siga seu coração. Se não está feliz, mude. Por outro lado, medica qualquer desconforto emocional. Ansiedade, remédio, tristeza, terapia, tédio, entretenimento infinito. O resultado é uma geração que sente profundamente, mas age fracamente. Que conhece seus sentimentos intimamente, mas não consegue controlar suas ações. Que celebra vulnerabilidade, mas foge de dificuldade. Os samurais entendiam que emoções não são problemas a serem resolvidos. São condições a serem atravessadas. Medo não desaparece com coragem. Coragem é agir apesar do medo. Dor não desaparece com força. Força é continuar apesar da dor. A diferença não é sentir menos, é ser movido menos. Há um estudo fascinante, conduzido na Universidade de Stanford com soldados de elite. Pesquisadores descobriram que a diferença entre soldados que desenvolvem transtorno de estresse pós-traumático e aqueles que não desenvolvem não está na intensidade da experiência traumática. Está na capacidade de desacoplar emoção de ação. Soldados resilientes sentem medo, horror, pânico, mas conseguem executar tarefas enquanto sentem isso. Soldados vulneráveis esperam que a emoção passe antes de agir. E porque a emoção nunca passa completamente, ficam paralisados. Isso não é insensibilidade, é soberania, é Fudoshin. Takeshi viveu até os 62 anos. Morreu em silêncio, em sua casa, cercado por ninguém, exceto um sobrinho que cuidava dele nos últimos dias. Não houve funeral elaborado, não houve discursos. Mas algo estranho aconteceu na vila. Pessoas que mal conversavam com Takeshi durante sua vida começaram a sentir sua ausência profundamente. Um ferreiro confessou que sempre observava a postura de Takeshi ao caminhar, como nunca curvava as costas, mesmo mancando. Uma mãe disse que se lembrava de como Takeshi nunca levantava a voz, mas quando falava, seus filhos paravam de brigar. Um mercador admitiu que invejava a paz no rosto de Takeshi, como nunca parecia apressado, ansioso ou perturbado. O sobrinho
Limpando os poucos pertences do tio, encontrou um pequeno caderno escondido sob o tatame. Dentro, uma única frase escrita em caligrafia cuidadosa. A verdadeira batalha nunca é contra o inimigo, é contra a parte de você que cede. Essa frase atravessou séculos. Foi copiada, transmitida, estudada, porque captura a essência de Fudoshin melhor que tratados inteiros. E nos obriga a enfrentar uma verdade desconfortável. O inimigo não é o chefe injusto, o mercado difícil, a economia cruel, a família disfuncional. O inimigo é a versão de nós que negocia, que adia, que justifica, que escolhe conforto sobre caráter. Então a pergunta não é se a sociedade moderna consegue lidar com disciplina no nível dos samurais. A sociedade nunca consegue nada. Sociedades não agem. Indivíduos agem. A pergunta real é: você consegue? Você consegue acordar no horário decidido, mesmo quando o corpo implora por mais 15 minutos? Consegue manter a dieta planejada mesmo quando o cérebro grita por dopamina barata? Consegue terminar o projeto importante mesmo quando está entediado, cansado, desmotivado? Consegue permanecer fiel ao compromisso mesmo quando ninguém está olhando, ninguém está cobrando, ninguém vai saber se você trapacear? Porque é isso que Fudoshin significa. Não é nunca sentir vontade de ceder. É ceder cada vez menos. Não é ausência de luta interna. É vitória consistente nessa luta. A cada manhã, você tem uma escolha. Ser Takeshi, ou ser o jovem que faz perguntas, mas nunca age. Ser o guerreiro que avança apesar do pânico, ou o soldado que foge porque o pânico é desconfortável. Ser alguém que forja espírito inabalável, repetição após repetição, ou alguém que espera sentir vontade antes de começar. Os samurais não eram sobre romantismo, eram sobre funcionalidade brutal. Eles sabiam que batalhas são vencidas antes de começarem, na rotina diária de disciplina que ninguém vê. Eles sabiam que liberdade verdadeira não vem de fazer o que quer, mas de não ser escravo do que sente. Eles sabiam que dignidade não é algo que você ganha, é algo que você não perde. Fudoshin na carreira significa continuar enviando propostas depois de 20 rejeições. Fudoshin nas finanças significa cortar gastos desnecessários mesmo quando amigos estão gastando. Fudoshin nos relacionamentos significa manter padrões mesmo quando está solitário. Fudoshin na saúde significa ir à academia mesmo quando o corpo resiste. Não é sobre perfeição. Samurais não eram perfeitos. Takeshi desmaiou durante treinamento, mas ele levantou. Esse é o ponto. Disciplina no nível dos samurais não é sobre nunca cair. É sobre cair menos. E quando cai, levantar sem drama, sem autoflagelação, sem desistência. Apenas reconhecer, ajustar, continuar. Existe um conceito no budismo zen chamado Shoshin, mente de iniciante. É a capacidade de recomeçar sem carregar o peso de falhas passadas. Samurais combinavam Fudoshin com Shoshin. Espírito inabalável, mas flexibilidade mental. Compromisso com a ação, mas desapego ao resultado. Eles não desistiam, mas também não ficavam presos em vergonha quando falhavam. Simplesmente voltavam à posição inicial e repetiam, de novo, e de novo, e de novo, até que o impossível se tornasse inevitável. Existe um presente esperando por você. Não é curso, não é segredo, não é hack. É um livro antigo, escrito por Miyamoto Musashi no século XVII, chamado O Livro dos 5 Anéis. Musashi nunca perdeu um duelo. Venceu mais de 60 combates mortais. Não porque era mais rápido ou mais forte, porque entendia algo que seus oponentes não entendiam. Que vitória não acontece no momento do golpe. Acontece nos anos de preparação invisível, que tornam o golpe inevitável. Esse livro não é sobre espadas. É sobre você. Sobre a batalha que trava todos os dias contra a versão fraca, distraída, negociadora de si mesmo. Vale a pena dar uma olhada no shopping do canal. Não porque vai mudar sua vida instantaneamente. Porque é um símbolo, um compromisso, uma declaração de que você escolhe o caminho difícil. E no final, esse é o único caminho que importa. A verdade mais dura que ninguém quer ouvir é esta. Você já sabe o que precisa fazer.
Não precisa de mais informação, não precisa de mais motivação, não precisa de permissão, precisa de Fudoshin. Precisa forjar espírito inabalável, fazendo a coisa difícil, de novo, até que deixe de ser difícil, até que se torne quem você é. Os samurais não são mito distante, são espelho brutal. Eles mostram o que é possível quando você para de negociar com a parte fraca de você, quando você escolhe ação sobre sentimento, quando você entende que disciplina não é prisão, é libertação. Então aqui está a pergunta que importa. Daqui a 5 anos, você será alguém que tentou ou alguém que fez? Alguém que teve intenções ou alguém que teve resultados? Alguém que falou sobre mudança ou alguém que se tornou irreconhecível? A resposta não será determinada por grandes decisões dramáticas. Será determinada pelo que você faz amanhã de manhã, e na manhã seguinte, e na seguinte. Takeshi não se tornou inabalável em uma batalha. Ele se tornou inabalável em 1000 manhãs, acordando quando não queria, 1000 repetições quando estava cansado, 1000 momentos escolhendo disciplina sobre desculpa. Você tem a mesma escolha, todos os dias, até o último dia. O que você vai escolher?